O que a gente vai fazer aqui é olhar para a equação x dois pontos, ômega zero ao quadrado x, f0 sobre m cosseno de ômega t. E, dada a nossa experiência na resolução do oscilador harmônico, a gente olha para essa expressão e identifica, e se a função tiver a mesma dependência, se a posição tiver a mesma dependência temporal que a força externa? Ou seja, se eu disser que x de t é um certo xp cosseno de ômega t. Hipótese. O que eu concluo dessa hipótese? Bom, se essa hipótese é verdadeira, x ponto é menos ômega xp seno de ômega t, x dois pontos é menos ômega ao quadrado, xp cosseno de ômega t. Isso é interessante, porque tanto x dois pontos quanto x vão ser proporcionais à função cosseno de ômega t. Eu quero que essa igualdade valha qualquer que seja um instante de tempo. Então, se eu tenho cosseno de ômega t dos dois lados da igualdade, os coeficientes vão ter que ser iguais. Dito de outra forma, substituindo na equação, eu tenho menos ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado xp cosseno de ômega t igual a f0 sobre m cosseno de ômega t. Isso tem que valer para todo instante de tempo, então, válido para qualquer t. Isso implica menos ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado xp igual a f0 sobre m. Dito de outra maneira, xp igual a f0 sobre m, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado. E a gente já reconhece, puxa, o suspense nem durou tanto tempo, né? A gente já reconhece a expressão que eu escrevi no começo da aula. Certo? Bom, então a nossa solução particular vai ser x particular de t igual a f0 sobre m, ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado cosseno de ômega t. E a gente vai fazer algumas considerações aqui, tá? A gente pode, por exemplo, escrever essa equação a gente pode olhar para isso e dizer, mas a gente fez aí a hipótese de que obrigatoriamente, a gente fez a hipótese aqui de uma função desse tipo. E se a gente tivesse admitido que a fase dessa função não fosse exatamente a mesma que a fase da força externa? Tinha que ser obrigatoriamente a mesma que a fase da força externa? Não. E o que a gente percebe é que a gente consegue escrever essa expressão como xp de t igual a f0 sobre m módulo de ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, cosseno de ômega t mais φp, onde para ômega menor do que ômega zero, a gente tem φp igual a zero. Para ômega maior do que ômega zero, olha para essa expressão aqui. Se ômega é maior que ômega zero, esse termo aqui é negativo. Certo? Esse termo ser negativo corresponde à mesma coisa que pegar a fase, o argumento do cosseno, e somar ou subtrair π, né?
vai trocar o sinal. Então, a gente diz que nessa situação a gente tem φp igual a menos π, e o sinal de menos a gente vai elaborar um pouquinho mais sobre ele mais adiante. Tá? Eu poderia escolher menos, poderia escolher mais, em princípio tanto faz. Tá? Nesse estágio, em princípio, tanto faz. Se a gente olhar agora, eu posso olhar para isso aqui e dizer, olhando para essa expressão aqui, e dizer xp de t é igual a um certo A de ômega, cosseno de ômega t, mais φ de ômega. Vocês concordam com isso? Isto aqui corresponde exatamente a essa parte aqui, a de ômega. É uma amplitude que depende da frequência da força externa. Essa fase depende da força externa também. Então, se eu quiser traçar o comportamento de A em função de ômega, o valor ômega zero é um valor importante. O que acontece em ômega zero? Essa expressão faz isso, né? Ela diverge e, evidentemente, que para ômega tendendo a infinito, ela vai a zero, né? E a fase? Aqui está o valor ômega zero. Aqui é menos π. Então, a fase, φ de ômega, vai ser zero até o valor ômega zero. Vai ser menos π a partir de ômega zero. É difícil de entender esse comportamento? Tenho claramente dois limites aí, né? Um limite, isso aqui é o comportamento de ômega, né? Um limite em que ômega é muito menor do que ômega zero. O que acontece no limite em que ômega é muito menor que ômega zero? Se a gente olhar para a equação, a nossa equação, ela está aqui, não está? Se ômega é muito menor do que ômega zero, esse termo é desprezível comparado a esse aqui. Tá? O que é esse termo aqui? Kx, né? Então, o que isso diz? Se ômega é muito menor do que ômega zero, a gente tem que menos ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado é aproximadamente ômega zero ao quadrado, o que significa que f de t vai ser aproximadamente kx de t. Certo? A gente diz que o movimento é dominado pela força restauradora. Tá? E x oscila em fase com a força externa. O que acontece no outro limite? O outro limite é justamente ômega muito maior do que ômega zero. O outro limite corresponde a ômega muito maior do que ômega zero, o que implica que menos ômega ao quadrado mais ômega zero ao quadrado é aproximadamente menos ômega ao quadrado. Dito de outra forma, a gente tem que m x dois pontos é aproximadamente f de t. Certo? O menos ômega ao quadrado vem no termo x dois pontos, né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em princípio, o sistema é governado essencialmente pela força externa. Né? Ou, se quiser, o termo mais importante no sistema, né, é o termo devido à aceleração. Mas esse termo está associado exatamente à inércia
do sistema. Então a gente diz que o movimento é dominado pela inércia. E num movimento dominado pela inércia, a gente já viu um caso específico, né? Qual é a relação entre a posição e a aceleração no movimento circular uniforme? Entre os vetores posição e o vetor aceleração no movimento circular uniforme. Como é que é o vetor posição? Ele aponta radialmente da origem para fora, não é isso? E a aceleração? Radialmente para a origem. De fora para a origem. Eles são contrários. É exatamente o mesmo tipo de coisa que a gente está observando aqui, né? Então, x é proporcional a menos x 2 pontos, o que significa que o sistema oscila em oposição de fase com a força externa. Tá bom. O que a gente observou ao definir, vocês vão dizer, está muito pouco natural essa definição de fase, né? Porque afinal só tem dois valores possíveis, ou é 0 ou é menos π. E a transição entre os dois é abrupta, ela não é contínua, né? Exatamente em ômega igual a ômega 0, a gente passa de um para o outro. Tem algum sistema físico que tem um comportamento descontínuo como esse? Bom, pelo menos do que vocês encontraram até agora, não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, de alguma maneira, esse comportamento descontínuo deve ser resultado de aproximações indevidas que a gente fez no sistema. Que eu já disse logo no começo da aula, o fato da gente fazer a aproximação de desprezar amortecimento é problemático aqui. Quando a gente considerar amortecimento, essa passagem vai ser cada vez mais suave de uma coisa para outra. Mas a gente já observa aqui que se a gente tem uma força que excita um sistema e a gente passa através de uma ressonância do sistema, a fase muda de π. Tá? Já observamos isso aqui, isso vai reaparecer mais à frente. Tá bom. O que a gente fez aqui foi achar a solução particular, né? Mas a solução geral é uma soma da solução particular com a solução geral da homogênea. Então, vamos considerar a solução geral e levar em conta ajuste de condições iniciais. E vejam só que situação interessante nós vamos considerar. Então, primeiro, x de t vai ser a cosseno de ômega 0 t mais b seno de ômega 0 t mais b cosseno de ômega t. Tá bom? Aliás, acho que eu não quero fazer desse jeito. Eu vou chamar isso do que é, né? Então, vou escrever diretamente quanto vale b, f0 sobre m, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, cosseno de ômega t. Isso é a solução geral. E agora o que a gente vai fazer é ajustar condições iniciais. Tá? Então, vamos supor que as nossas condições iniciais sejam condições iniciais que, no caso do movimento harmônico simples, conduziriam à solução trivial. Ou seja, x de 0 igual a 0, x ponto de 0 igual a 0. Se eu tiver um sistema em repouso na origem, na posição de equilíbrio, para um oscilador harmônico, mesmo um oscilador harmônico amortecido, o que aconteceria com esse sistema ao longo do tempo? Perfeito, vocês estão muito atentos. Nada. Em presença de uma força externa, vai acontecer a mesma coisa? Não, né? Então, vamos analisar isso aqui. O que implica x de 0 igual a 0? Bom, x de 0 é igual a cosseno de ômega 0 vezes 0
mais B seno de ômega 0 vezes 0, mais F0 sobre M ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, cosseno de ômega vezes 0. Este termo aqui, evidentemente, é 0, então isso implica que A é igual a menos F0 sobre M, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Tá certo? Bom, quando eu calcular x ponto de 0, x ponto de 0 vai ser menos ômega 0 A seno de 0, mais ômega 0 B cosseno de 0, menos F0 ômega M ômega 0 ao quadrado menos ômega 0 ômega ao quadrado seno de 0. Este termo é 0, este termo é 0, esse termo aqui é igual a 1, o que implica que B é igual a 0, né? Então, B igual a 0, portanto, x de t igual a F0 sobre M, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, que multiplica cosseno de ômega t menos cosseno de ômega 0 t. Estão de acordo com isso aqui? Bom, vamos fazer uma coisa. Vamos pegar esse termo aqui, ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado, e escrever isso como ômega 0 mais ômega dividido por, vou botar um menos aqui, ômega menos ômega 0. Tá bom? Só pegou o termo ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado e escreveu como um produto de ômega 0 menos ômega por ômega 0 mais ômega. E eu troquei o sinal. Por que eu troquei o sinal? Olha que interessante o que aparece aqui na situação em que ômega tende a ômega 0. Quanto vale o limite para ômega tendendo a ômega 0 de cosseno de ômega t menos cosseno de ômega 0 t sobre ômega menos ômega 0. Quanto vale esse limite, gente? É derivada da função cosseno? Derivada da função cosseno em relação a? Em relação a ômega, né? A variável é ômega, certo? Isso é a derivada da função cosseno, porque, olha, é o limite de cosseno de... Se quiser, eu posso escrever isso aqui, né, como ômega 0 mais delta ômega, não, positivo ou negativo, substituir isso aqui por delta ômega, né, e isso aqui vai ser o limite quando delta ômega tende a 0, não é? Nesse caso, vocês reconhecem mais facilmente a derivada, né? Certo? Bom, então isso aqui é a derivada em relação a ômega, ou seja, isso aqui é d ômega de cosseno de ômega t em ômega igual a ômega 0. Certo? Bom, se a gente olha, a derivada em relação a ômega de cosseno de ômega t é menos t seno de ômega t. Com esse sinal de menos que a gente tem aqui, a gente diz que o limite para ômega tendendo a ômega 0 de x de t vai ser igual a
F0t sobre m ômega mais ômega 0 seno de ômega t. Certo? Então, se quiser, a gente pode pegar essa função com essas condições iniciais, a gente pode desenhar essa função t x de t. O que tem que acontecer? Bom, primeiro, essa função ela não corresponde a uma amplitude, não vou dizer modulada, né? É uma amplitude que varia com o tempo, não é? Vezes a função seno. Então, o que deve acontecer? Eu devo ter essencialmente duas retas correspondendo a mais t e menos t e a função que deve fazer isso, né? Com o tempo, não é isso? É físico isso, gente. A amplitude vai a infinito para t tendendo a infinito. De que forma? Linearmente com t. Certo? Bom, então... Vamos lá. A gente mencionou exemplos, né? A ponte de Tacoma, por exemplo. Certo? A gente falou da ponte de Tacoma. O que aconteceu no caso da ponte de Tacoma? A amplitude cresceu, né? A amplitude das oscilações cresceu. Ela cresceu indefinidamente? Não. A ponte arrebentou. Outro exemplo que vocês já seguramente ouviram falar, não sei se vocês já foram testemunhas oculares. Cantoras líricas cantam uma nota e quebram uma taça de cristal. O que está acontecendo nessa situação? A cantora está excitando uma frequência natural do cristal. Aumenta a amplitude de vibração e vai aumentando conforme ela se aproxima da frequência. E o que acontece? A amplitude fica tão grande que o modelamento do sistema deixa de ser aceitável, né? Tem amortecimento no cristal? Tinha amortecimento na ponte de Tacoma? Certamente. Tá? Não são sistemas conservativos. Bom, então, dois efeitos devem contribuir aqui. Um deles, ambos ligados ao aumento da amplitude. Um deles, amortecimento. O que está acontecendo com a energia do sistema aqui, gente? A energia do sistema não está aumentando? Ora, a força de amortecimento que a gente tratou aqui não é proporcional à velocidade. Se a energia do sistema está aumentando muito, o sistema passa na posição de equilíbrio em velocidades cada vez maiores. Então, mesmo que aquele termo alfa seja muito pequeno, o termo x ponto passa a ser muito grande e, portanto, a gente não pode mais desprezar o amortecimento. Segunda observação, se eu pegar um sistema massa-mola e esticar a mola muito, o que acontece com a mola? Ela continua sendo perfeitamente elástica? Vocês já ouviram falar da história do limite de deformação da mola, né? Ela passa do limite de deformação e ela não volta direito. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a aproximação de que a resposta da mola é linear é apenas uma aproximação. Então, termos de ordem mais alta passam a ser importantes. Da mesma maneira que a gente falou, qualquer sistema na vizinhança de uma posição de equilíbrio estável se comporta como oscilador harmônico, se a gente se afasta dessa vizinhança, outros termos passam a contribuir, termos de ordem superior. Então, essas duas coisas aqui vão fazer com que essa previsão de uma amplitude que cresce
indefinidamente, linearmente com o tempo, não vai acontecer num sistema físico real. Tá? Muito bem.